Muita gente hoje tem dúvidas de um assunto um tanto quanto delicado no universo de Star Wars. Quem, afinal, é o escolhido? Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. A profecia do escolhido, ela consiste na ideia da chegada de um ser que traria o equilíbrio à força. Em Ameaça Fantasma, o Qui-Gon Jinn, ele cita essa profecia acreditando que Anakin Skywalker é o escolhido, até pelo fato dele não ter um pai e ter sido gerado pela força, segundo a mãe dele, também ao fato de que ele tem um midi-chlorians mais alto que qualquer Jedi existente na galáxia. E como a definição de quem é e qual é a função do escolhido, ela dá margem para muita interpretação, acabaram saindo diversas outras teorias pelos fãs e também dentro do próprio Legends do universo de Star Wars, no universo expandido. O primeiro conceito que cresceu entre os fãs foi logo depois de A Vingança do Sith, quando a Ordem Jedi ela é aniquilada e Anakin ele é submetido ao lado negro da Força, se tornando Darth Vader. E aí há a teoria de que ele trouxe o equilíbrio da Força por haver 2 Siths e 2 Jedi. A gente tem o Yoda e o Obi-Wan do lado da luz, e tem o Darth Sidious e o Darth Vader do lado negro. É a teoria de que o equilíbrio ela é baseada na quantidade de seres existentes, a quantidade de seres em cada lado. Mas essa teoria ela já foi refutada várias vezes pelo simples fato de que o Obi-Wan e o Yoda eles não são os únicos Jedi sobreviventes ao expurgo. A gente tem também o Kanan Jarrus, que é um grande exemplo que ele sobreviveu, e tem diversos outros Jedi que sobreviveram a esse massacre. Tá certo que o Darth Vader ele foi atrás de muitos depois, mas isso não vem ao caso. A gente está falando só depois de A Vingança do Sith. Então, para a gente deixar melhor ilustrado sobre o conceito do escolhido, eu vou ler para vocês uma frase do George Lucas, o pai de tudo isso, e ver o que ele acha sobre essa teoria. Vamos lá. O lado iluminado é uma relação simbiótica entre a força, as midi-chlorians e o sensitivo da força. Uma relação que traz benefício a todos. Enquanto que o lado negro é um câncer, que apenas suga a vida do sensitivo à força. Sobre esse ponto de vista, o verdadeiro equilíbrio é o lado iluminado e somente a erradicação do lado sombrio traria isso. Portanto, a verdade é que a profecia do escolhido ela vai ao encontro de que o equilíbrio ele só pode ser estabelecido na galáxia quando o lado negro da força e o Sith se extinguirem. E aí vem uma segunda questão. Quem é o escolhido? Tudo ia muito bem nessa questão até acontecer a terceira temporada de Rebels, e isso colocou um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. No último episódio da temporada, a gente sabe que o Darth Maul ele é derrotado pelo Obi-Wan e ele faz uma pergunta ao Obi-Wan, porque ele supõe que o Obi-Wan está em Tatooine porque ele está protegendo alguém. E esse alguém ele pergunta aqui se ele é o escolhido. O Obi-Wan, obviamente, ele responde que sim. No caso, ele se refere ao Luke e ele acredita que Luke é o escolhido. E aí todo mundo começou a falar, nossa, mas o Luke Skywalker é o verdadeiro escolhido? O que acontece? O Obi-Wan, na verdade, ele acredita, a gente está se tratando de uma ficção. Então, dentro dessa ficção, há crenças dos personagens. Então, a crença de que o Luke é o escolhido pelo Obi-Wan não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Isso é o que ele está pensando ali, sem ter a informação que a gente tem. Então, isso acabou confundindo muito o pessoal, falando, nossa, isso é uma verdade, isso é mentira. Na verdade, isso não acontece. Isso é só uma crença do Obi-Wan, porque ele estava devastado pelo que tinha acontecido com Anakin Skywalker, e ele acreditava que por ele ser filho do Anakin, ele poderia trazer o equilíbrio à força novamente. Por ser uma profecia Jedi, o Conselho, na sua maior arrogância, como já disseram em vários outros lugares, eles acreditavam que o escolhido a trazer o equilíbrio da força seria um Jedi, e isso não aconteceu. Porque sim, Anakin Skywalker é e sempre foi o verdadeiro escolhido. E ele só trouxe esse equilíbrio à galáxia 23 anos após ele se juntar ao Imperador. Ele só conseguiu trazer o equilíbrio à galáxia em O Retorno de Jedi. Tá certo que nesse meio tempo ele exterminou diversos Jedi. Mas foi aí que, ao ver o Luke sendo torturado pelo Darth Sidious, o amor pelo filho dele cresceu e fez com que Darth Vader voltasse a ser Anakin Skywalker.
então fez com que ele se redimisse do lado negro da força e acabasse com o Imperador, ou seja, ele extinguiu o lado negro da força, porque já não existia mais Darth Vader e já não existia mais Darth Sidious, ou o Imperador. Então, sim, o Anakin ele era o escolhido e ele sempre foi. A profecia ela só não aconteceu no momento em que a Ordem Jedi acreditava que ia acontecer. Esse foi mais um vídeo do Hiperespaço, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir e que a força esteja sempre com você.